Voltamos, galera! Eu sou a Mabô e o quadro mais explicativo do Justificando está no ar de novo. Ai, pera. Olha, faz tempo que eu não apareço por aqui. Vocês sentiram saudade, gente? E ó, desde a última vez que a gente se viu, muita coisa aconteceu. O Brasil todo ficou passado com o Joesley. O Temer parecia que ia cair de vez, só que não rolou, porque esse cara pegou a faixa presidencial e grudou nela que nem um carrapato. Porque o nosso presidente golpista é quase um vilão de filme de terror, né, galera? Quando você acha que ele foi atingido e morreu, ele vai lá e ressurge do nada, Vivinho da Silva, pronto pra aterrorizar a gente mais um pouquinho. O tempo nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. E no meio disso tudo, a gente não para de fazer memes e tentar entender o que é que tá acontecendo nesse país. Às vezes, só uma vila de novela define. Você tá se afundando cada vez mais na bosta. É até difícil falar de qualquer coisa que não seja essa crise, porque parece que a gente tá imerso nela há tanto tempo que não dá pra enxergar nenhum futuro além dessa bagunça toda. E desde que o Brasil se enfiou nessa confusão, a gente vem problematizando todas essas reformas antipovo que estão sendo aprovadas a toque de caixa. Inclusive, o Justificando tem feito um excelente papel de desconstruir o discurso midiático que sustenta esses retrocessos. Mas cabe aqui a pergunta: se essas reformas que estão sendo aprovadas em Brasília não são o melhor para o país, de que reformas a gente precisa? O que seria realmente necessário como uma agenda nacional para que as pessoas vivam com mais dignidade? Basicamente, que compromissos que a gente precisa cobrar de qualquer candidato futuro? Pensando justamente nisso, eu resolvi fazer aqui uma série no Explica Aí, que vai se chamar Reformas que o Brasil Precisa. E tcharam, ela vai começar hoje. Pensando nas questões que a gente precisa resolver com urgência, hoje a gente vai falar sobre reforma agrária. Esse tema é literalmente maltratado pela nossa mídia e ignorado ao longo de uns bons séculos. Por que é necessário fazer uma reforma agrária já? Primeiramente, porque o Brasil é um dos países com maior concentração de terras do mundo. Nós somos basicamente o país do latifúndio, desde a época da colonização até os dias de hoje. Quase metade da área rural brasileira pertence a 1% das propriedades do país. 1%! Absorve essa informação. Dados da Oxfam Brasil mostram que grandes propriedades somam apenas 0,91% do total dos estabelecimentos rurais brasileiros. Mas, por outro lado, concentram 45% de toda a área rural do país. Os estabelecimentos com área menor do que 10 hectares representam mais de 47% do total dos estabelecimentos do país, mas ocupam menos de 2,3% da área total. Eu vi com um monte de número, né, gente? Calma, não vamos dar uma pane aí no cérebro de vocês. Vamos lá, vou explicar. O resumo disso, meu povo, é que tem pouca gente com uma quantidade enorme de terras e muita gente com nada ou quase nada. E é claro que existe um recorte de gênero aí, né, meu povo? Eu não podia deixar de falar que o nosso latifúndio é masculino, ele é comandado por homens. São os homens que estão à frente dos imóveis com a maior área. Os homens possuem 87,32% de todos os estabelecimentos, que representam 94,5% de todas as áreas rurais brasileiras. Isso parece uma distopia dos Jogos Vorazes ou um futuro apocalíptico, mas não. É só a nossa realidade mesmo. E essa dura realidade é resultado de uma formação histórica do campo brasileiro, porque o modo de ocupação não mudou muito desde que os portugueses vieram para cá. Nós herdamos essa desigualdade social brutal de uma estrutura colonial que permaneceu praticamente inalterada. E agora nós vamos voltar um pouquinho no tempo, rebobinar e fazer um flashback das suas aulas de história. O sistema colonial que foi implantado aqui no Brasil era totalmente baseado na monocultura de exportação em grandes propriedades de terra. Então toda a produção se sustentava com mão de obra escrava, num sistema que ficou conhecido como plantation. Esse tipo de ocupação se prolongou até meados do século XVIII e produziu não só os grandes latifúndios, mas também um enorme contingente de trabalhadores rurais sem nenhum acesso à terra. É interessante a gente lembrar que todo esse cenário de concentração fundiária permaneceu quase o mesmo, porque a questão de terra sempre foi muito ligada à política. Então isso não é uma coisa de agora, com a nossa bancada ruralista que tá aí sempre agindo firme e forte. Isso vem de antes. A elite rural sempre esteve vinculada ao poder. Não é à toa que a primeira lei que a gente teve tratando especificamente da questão de terras é a Lei de Terras de 1850. Essa lei estabelecia que as terras devolutas, ou seja, as terras que estavam disponíveis ao poder público, só poderiam ser compradas. E quem é que tinha condição de comprar terra, né, galera? Os velhos fazendeiros que já tinham posses. Então a lei excluía todo mundo que não era um senhor de terras. Vejam bem, me acompanhem. A primeira legislação que a gente elaborou ia na contramão do que todo o resto do mundo estava fazendo e literalmente impediu o acesso da população à terra.
Porque, obviamente, o povão jamais teria condições de comprar coisa alguma, né? A gente sabe que com uma lei dessas, a população pobre e negra ficaria totalmente excluída desse acesso. Outro exemplo muito claro da influência dos latifundiários é a questão dos coronéis, os famosos coronéis, né, gente? Se quiserem se aprofundar nesse tema, eu vou deixar aqui uma dica cultural para vocês. Tem um livro chamado Coronelismo, Inchada e Voto, do Vitor Nunes Leal, que destrincha todo esse fenômeno brasileiro. Muitos de vocês devem lembrar que lá no começo da nossa república, os grandes latifundiários controlavam todo o processo eleitoral por meio de um voto de cabresto, como era chamado. E mesmo quando eles não podiam mais controlar o resultado das urnas, eles não ficavam ali de boas, esperando o progresso chegar. As décadas se passaram e, eventualmente, a questão agrária ia explodir. Aí, quando o presidente João Goulart começou a dialogar com as ligas camponesas e propor uma reforma agrária, o que eles fizeram? Apoiaram um golpe militar. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar de esbulho criminoso o mandato que o povo lhe conferiu, investindo na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. É batata, gente. Toda vez que o latifúndio se sente ameaçado, pode ter certeza que ele vai ameaçar de volta. O golpe de 64 foi amplamente apoiado pelas elites rurais e impediu uma mudança que era totalmente necessária para o nosso desenvolvimento. Pode pesquisar, galera. Em todos os países com bons índices econômicos e sociais, alguma mudança na estrutura fundiária já foi realizada. A democratização do acesso à terra foi sempre uma das principais políticas públicas adotadas para destravar o crescimento, para diminuir a fome e para diminuir a pobreza. A França, esse país que todo mundo acha tão fino, tão chique, fez uma reforma agrária na época da Revolução, galera. Isso foi no fim do século XVIII. Os Estados Unidos fizeram a sua reforma na época do Lincoln, cara, no meio do século XIX. Percebam o tamanho do nosso atraso. Existem estudos que mostram que os países com grande concentração de terras têm sérias dificuldades para engatar um crescimento econômico. Então, minha gente, reforma agrária não é uma pauta do outro mundo. É uma questão de olhar para os números. Se mesmo depois de você ouvir esses dados, você ainda acha que a reforma agrária é uma forma de dominação comunista, eu não tenho mais nada para te dizer. Fica aí com o Caetano Veloso. Não, você é burro, cara, que loucura. Ser contra a reforma agrária é basicamente você defender a manutenção de privilégios que já duram séculos. E mesmo a reforma agrária sendo tão necessária, percebam que a mídia consegue criminalizar qualquer movimento que lute por uma distribuição mais justa de terras. Pode apostar que qualquer notícia que você for ver ligada ao MST vai vir acompanhada de algumas palavrinhas-chave: vandalismo e baderna. Vândalos, vandalismo. Vândalo, vandalismo, tudo vandalismo. Que ato de vandalismo, tudo ato de vandalismo. Vandalismo. É engraçado que quando o João Dória, que é um milionário, invade uma área pública em Campos do Jordão, ninguém chama ele de vândalo. Que bonito, hein? Essa abordagem midiática é uma tentativa de associar uma causa justa à baderna, à anarquia, o fim da propriedade. Não, galera, não, foca aqui. Reforma agrária não é revirar o país de ponta cabeça. É simplesmente pegar terras improdutivas e ociosas e dar ela para um trabalhador se sustentar, produzir alimento, gerar economia. Esse direito foi reafirmado pela nossa Constituição de 88, que estabelece que a terra tem que cumprir a sua função social. E apesar do que muita gente fala por aí, isso é possível de fazer. Que segundo os dados do INCRA, nós temos 100 milhões de hectares de terras ociosas e cerca de 4,8 milhões de famílias sem terra no Brasil. E se a gente está falando de vandalismo ou baderna, então vamos falar do que realmente tem que chocar a sociedade brasileira. O que deveria ser chocante é 10 sem terra terem sido assassinados em maio, no Pará. O que devia ser chocante é que no período de 85 a 2016, vejam bem, eu não estou falando de ditadura militar, foram 1.387 assassinatos no campo. O que devia ser chocante é a gente ter essa estrutura feudal no campo em pleno século XXI. O que devia ser chocante é a agricultura familiar responder por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país e os ruralistas serem o maior lobby do Congresso. Gente, pensando em tudo isso, a gente tem que dizer em alto e bom som: reforma agrária já! Bem, galera, esse foi o primeiro episódio especial do Explica Aí, das reformas que o Brasil precisa. A gente vai pegar essas reformas principalmente dos temas que vocês sugeriram no vídeo lá da questão indígena. Então, reforma agrária foi uma sugestão que apareceu lá nos comentários e os próximos vídeos também vão ser pensando em algumas coisinhas que vocês deram de ideia pra gente.
Então é isso, se inscrevam aqui no canal do Justificando, no nosso canal Explica Aí, continue nos acompanhando. Beijo!